E aí, pessoal, se você está na pegada dos concursos da área de controle ou fiscal, com certeza já cruzou com a tal da NBCTA, estrutura conceitual, né? Pois é, ela sempre aparece. Hoje a gente vai dissecar essa norma. A ideia é ir direto ao ponto, focar no que realmente importa para você chegar na prova e gabaritar as questões sobre o assunto. Vamos lá? Olha só o nosso roteiro de hoje, bem esquematizado. Primeiro, o que é a asseguração. Depois, quem está envolvido nesse processo. Quais são os 5 elementos que não podem faltar. Quais os tipos de trabalho que existem e, para fechar, qual é a mentalidade por trás de tudo isso. É uma estrutura bem lógica, pensada para ajudar a fixar o conteúdo. Bom, vamos começar pelo começo. Para entender essa norma, a gente precisa sacar qual é o propósito dela. E no fundo, tudo gira em torno de uma única palavra: confiança. É isso. O trabalho de asseguração existe basicamente para dar mais credibilidade, mais confiança para uma informação que alguém vai usar. E aqui está a definição oficial tirada direto do item 10 da norma. Ó, muita atenção aqui, viu? Porque as bancas de concurso amam cobrar o texto literal. As palavras-chave que você precisa grifar aí no seu material são obter evidências, expressar uma conclusão e, o mais importante, aumentar o grau de confiança. É o processo de pegar um dado e transformar em uma informação validada. Então, para simplificar, o ponto central é esse. Não importa o quão complexo seja o trabalho do auditor, o objetivo final é sempre o mesmo. Pensa no relatório de asseguração como se fosse um selo de qualidade, sabe? Ele está dizendo para o mercado, para os usuários, olha, pode confiar. Um profissional independente olhou isso aqui, então a sua decisão pode ser tomada com mais segurança. Certo. Se a gente está falando de um processo, quem são as figuras que atuam nele? A norma define o que ela chama de relacionamento de 3 partes. Isso é fundamental, tá? Sem essas 3 partes, o trabalho nem existe. Bora ver quem são elas? A dinâmica funciona assim, ó. De um lado, a gente tem o auditor independente, que é quem bota a mão na massa, o técnico. Depois, a parte responsável, que é a dona do que está sendo avaliado. Pensa, por exemplo, na administração de uma empresa, que é responsável pelas demonstrações contábeis. E, por fim, os usuários previstos, que são os investidores, os bancos, o governo, a galera que vai usar aquele relatório para tomar alguma decisão. Guarde bem, sem esses 3, não há trabalho de asseguração. Beleza, vamos avançar. Como é que essa estrutura toda é construída? A norma é bem clara. Todo e qualquer trabalho de asseguração, para ser chamado assim, precisa ter, obrigatoriamente, 5 elementos. Pensa neles como se fossem os 5 pilares que sustentam uma casa. Se um deles cair, a casa desmorona. E aqui estão eles, os 5 pilares. O primeiro a gente já viu, a relação de 3 partes. Além dele, a gente precisa de um objeto apropriado, que é o que está sendo avaliado, como as demonstrações contábeis. A gente precisa de critérios aplicáveis, que são as regras do jogo, tipo as normas de contabilidade. Precisa de evidências, notas fiscais, contratos, provas, e no final, tudo isso resulta em um relatório escrito. Se faltar qualquer um desses, o trabalho pode ser qualquer coisa menos de asseguração. Agora, vamos dar um zoom rápido no pilar dos critérios. Não adianta usar qualquer regra. O item 44 da norma diz que os critérios precisam ser adequados. E o que isso significa? Que eles têm que ter 5 características. Precisam ser relevantes para quem vai ler, íntegros, ou seja, completos, confiáveis para permitir uma medição que faça sentido, neutros sem puxar a sardinha para nenhum lado e compreensíveis. Isso tudo garante que a avaliação seja justa e útil de verdade. Certo. Agora vamos falar sobre como o auditor consegue as evidências. E tudo começa com a mentalidade dele, o tal do ceticismo profissional. Olha, isso não é ser desconfiado de tudo, não é isso. É ter uma mente questionadora. É aquela postura de estar sempre alerta, de não engolir uma informação de primeira e de ir atrás para investigar qualquer coisa que pareça meio estranha ou que não se encaixe. Ok, então o auditor precisa ter essa postura questionadora, esse pé atrás. Mas como é que isso vira ação na prática? Como ele decide qual documento analisar, que teste aplicar ao que pergunta fazer? Não pode ser no achismo, né? É aí que entra o próximo conceito. E a resposta é julgamento profissional. Essa é a ferramenta que transforma o ceticismo em um plano de ação concreto. É usando todo o seu treinamento, conhecimento e experiência que o auditor decide onde estão os maiores riscos, o que é relevante ou não e quais são os melhores procedimentos para coletar as evidências que ele precisa para poder dar a sua opinião.
Muito bem, a gente já entendeu os elementos que valem para todo o trabalho de asseguração. Só que a aplicação desses elementos pode mudar, e isso cria tipos diferentes de trabalho. E ó, essa parte aqui é clássica em prova, é onde as bancas gostam de fazer pegadinha. Então, vamos entender bem essas diferenças. A principal distinção é essa aqui, razoável contra limitada. Na asseguração razoável, o auditor vai fundo, faz um trabalho mais extenso para diminuir o risco de erro a um nível bem baixo. Aí ele pode dar uma opinião positiva, tipo, em nossa opinião, as demonstrações estão corretas. Já na asseguração limitada, o trabalho é mais superficial, o risco é maior e a conclusão é expressa de forma negativa. Ele diz algo como, não vimos nada que nos levasse a crer que está errado. Percebe a diferença sutil, mas gigante na forma de falar? Isso é crucial. Outra comparação que cai bastante. A diferença aqui é bem simples. Quem mede? No trabalho de atestação, que é o mais comum, a parte responsável prepara a informação e o auditor vai lá e atesta, ou seja, verifica se está tudo certo. Agora, no trabalho direto, é o próprio auditor que faz a medição do objeto. Ele mesmo vai lá, mede e aí emite um relatório sobre o resultado da medição que ele fez. Para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar para a figura do profissional. Porque além do ceticismo e do julgamento, o que sustenta todo esse processo e gera confiança é um código de ética muito rigoroso que o auditor precisa seguir. O item 7 da norma lista os 5 princípios éticos que são a espinha dorsal da profissão. São eles: integridade, para ser honesto sempre; objetividade, para não deixar opiniões pessoais ou vieses interferirem; competência e zelo, para fazer um trabalho de qualidade; sigilo, para não sair espalhando informação confidencial por aí; e comportamento profissional, para manter a reputação da classe lá em cima. E dentro da objetividade tem um princípio tão, mas tão importante, que a norma dá um destaque especial para ele: a independência. Essa citação do item 8 resume tudo. A independência é o que garante que o auditor possa dar a opinião dele sem sofrer pressão de ninguém. Sem independência, a conclusão não vale nada. A confiança toda, que é o objetivo final, vai por água abaixo. Então, vamos recapitular. O que a gente viu aqui não é um monte de regra solta. A asseguração é um sistema lógico e coeso. A gente tem as partes certas envolvidas, os 5 elementos que são obrigatórios e uma base ética muito sólida. Tudo isso funcionando junto com um único objetivo em mente: aumentar a confiança na informação. E para fechar, fica uma reflexão. Todo esse sistema existe para construir confiança. Mas é sempre bom lembrar que o auditor não dá a certeza absoluta de nada. Ele trabalha com estimativa, com amostragem, com risco. Entender essa limitação e como ela se reflete no relatório final é o que vai diferenciar quem realmente entendeu a matéria. Pensem nisso quando forem revisar, ok? É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima!